Que você não se disperse, que você fique atento naquilo que o Senhor está falando, em tudo que Ele está conectando, para que possamos entrar num tempo de cada vez mais mergulhar mais fundo. O convite do Senhor é para irmos mais fundo no amor dEle, mais fundo na graça, na comunhão, na bondade. Nós queremos desfrutar de quem o Senhor é. Queremos mergulhar na sua presença, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Yeah.
Quando nós dizemos que Jesus é o mais belo, talvez na nossa mente passe por uma beleza, uma formosura impensável. Mas a grande beleza de Jesus talvez esteja onde nós não vemos a beleza. Daquele que, pendurado no madeiro, carregando os nossos pecados, cheios de espinho e de sangue, talvez nós não enxergamos a beleza, mas a beleza de Jesus está na entrega, como um filho que entrega tudo por amor ao Pai. Um filho que está disposto a derramar tudo que tem, o que carrega por amor ao Pai. E a beleza de Jesus está nisso, no amor ao Pai, na entrega total e sem reserva, para cumprir o propósito do Pai. Não há beleza maior, não há nada mais precioso do que essa entrega. Essa entrega que nos resgatou, nos restaurou, nos redimiu e está a cada dia nos santificando, para que nós possamos tomar a nossa cruz e nos entregar assim como Jesus se entregou por nós. Nós possamos nos entregar pelos nossos irmãos. Amém? Que nós possamos conhecer mais do amor de Deus. Por vezes nós queremos entender o amor de Deus, mas o amor de Deus não é para ser entendido, é para ser conhecido, para ser experimentado, para desfrutar. Porque por não desfrutar e por não conhecer o amor de Deus, nós não conhecemos de fato quem Deus é e como Ele quer se revelar a nós como Pai. E por não conhecer quem o Pai é, nós não entendemos e não conhecemos quem nós somos. Então é só conhecendo o Pai que nós podemos conhecer a nós mesmos. Nós só vamos conhecer e entender e compreender o que Deus quer de nós e o propósito dele nas nossas vidas quando nós conhecermos o Pai. Assim como Jesus, que só fazia o que via o Pai fazer, que não se movia nem por necessidade, nem por interesse, mas ele só se movia pelos propósitos de Deus. Ele só se movia para cumprir a vocação que Deus entregou a ele. E que assim sejamos nós. Porque os filhos de Deus não se movem nem por necessidade, nem por interesse, mas para cumprir a vocação de Deus e revelar as virtudes do Pai. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gálatas 3. Gálatas 3, nós vamos ler a partir do verso 23 até o capítulo 4, verso 7. Eu vou ler aqui na minha versão, que é NVT.
mas a sua versão também pode acompanhar nela. Se você não achou, acompanhe aqui ou acompanhe aqui na tela que está projetado também. E diz assim: antes que viesse esta fé, enviamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao que clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Até aqui. Sabe, esse trecho da carta aos Gálatas, ela é preciosíssima. Quando você for ler as cartas de Paulo, na grande maioria delas, se não todas, o meio das cartas é onde está ali o centro do seu pensamento. O meio das cartas é onde está o ápice. Ali, normalmente ele vai começar a trazer questões mais práticas e mostrar como que a gente vai caminhar em cima desse entendimento que ele trouxe. Então, no centro da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar da nossa verdadeira identidade, que é de filhos de Deus, de quem de fato nós somos. Mas todos os dias, Satanás vai querer te transformar num escravo. Todos os dias ele vai estar lá, batendo na porta do seu coração, dizendo que você não é digno, de que você não é capaz, dizendo que você não merece. Todos os dias ele vai fazer você olhar para as suas próprias capacidades, para o seu próprio entendimento, e querendo te fazer provar a si mesmo. Foi assim que ele fez com Jesus. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. E assim ele continua fazendo com cada um de nós. Porque Satanás, ele não tirou Deus das nossas vidas. Ele não tirou Deus. Ele só colocou Deus no lugar errado. Ele tirou Deus daquilo que vem primeiro. Ele falou: no dia que vocês comerem, então vocês serão. E Deus diz: vocês já são. Então come de tudo. Só desse aqui que não. Então ele colocou Deus para o final.
em vez de Deus vir primeiro. E por isso que para Jesus ele fala também, transforma aí, usa o seu poder para transformar essa pedra em pão. Aí Jesus fala para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós achamos que Deus quer ser reconhecido pelos seus atributos. E todos nós sabemos de cor os atributos de Deus. Onipotência, onisciência e onipresença. Mas Deus, que é todo poderoso, que é totalmente ciente, totalmente presente, Ele usou do seu poder para revelar o seu amor de Pai, para revelar de fato quem Ele é, para revelar o seu caráter, o seu amor, a sua graça e a sua comunhão. Então, a nossa identidade não pode estar nas nossas capacidades. Porque é isso que Satanás quer que nós nos movemos nesse sentido. Em achar que quando nós formos capazes, então nós seremos filhos de Deus. Quando nós merecemos, então nós seremos. E na verdade, o Evangelho vem nos dizer o contrário. É que por não merecermos, Deus se entregou por nós. E agora nós somos filhos de Deus. Não por nosso próprio mérito, porque o mérito é de Jesus. E nós só nos submetemos à vontade do Pai. Sabe, pessoas têm gastado a sua vida toda em se desenvolver profissionalmente, em dar o melhor no seu trabalho, em querer ser o melhor, em fazer o melhor, em ser o melhor em algo. Mas o ser o melhor, quase todas as vezes, não é ser o melhor que você pode ser, mas é ser melhor que alguém. É sempre numa comparação de ser melhor do que fulano. Ser melhor do que o meu irmão. Ser melhor do que o meu amigo. Ser melhor do que o meu chefe ou do que aquele meu colega de profissão. É sempre ser melhor que alguém e não ser quem de fato nós somos. Não é em se desenvolver para desenvolver as virtudes que Deus derramou em nós para que nós possamos servir melhor o Senhor. Quase sempre em ser melhor em alguém. Só que a nossa comparação não deve ser com ninguém. O nosso objetivo é ser como Cristo. Como Filho primogênito de Deus, que se entregou por nós. Porque se você quiser e a sua busca for ser melhor que alguém cada vez mais, isso vai gerar em você ansiedade, depressão e frustração. Ou talvez melhor, seguindo a ordem: frustração, ansiedade e depressão. Se nós estivermos fundamentados nas nossas próprias capacidades, nós vamos gastar a nossa vida inteira com coisas que são passageiras e temporárias. E não vamos gastar a nossa vida com aquilo que é eterno. Porque se nosso foco estiver nas nossas capacidades, nós nunca nos julgaremos bons de verdade. Nós sempre vamos nos achar incapazes para cumprir o propósito de Deus. E de fato nós somos. E essa é a beleza do Evangelho. É que Deus pega um monte de gente incapazes, como eu e como vocês, para levar o amor e a graça dele. Porque ele não quer ser conhecido nas suas competências, mas nas suas virtudes. Porque as nossas competências
vão impedir nós de expressar o amor, a graça e a comunhão de Deus. As nossas capacidades, aquilo que nós temos de melhor, vai impedir nós de expressar o amor, a graça e a comunhão do Senhor. Porque nós vamos estar tão focados no objetivos. Nós vamos estar tão focados em ser grandes, em ser bem-sucedidos, em ser admirados pelas pessoas. E às vezes nós travestimos esse pensamento numa ideia: não, eu quero ser excelente, para o Senhor tem que ser com excelência. E esquece do amor, da graça e da comunhão. Você pode ter a melhor excelência, se não tiver amor, de nada vale. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, não são minhas palavras. Você pode fazer o melhor, se isso não estiver fundamentado no amor de Deus, de nada vale. Sabe por quê? Porque quem vive pelas competências é escravo. Quem precisa provar o seu valor é escravo. É escravo, é empregado. Não é filho. Filho não precisa provar que é filho. Ele é sua natureza, é sua identidade. O filho não precisa provar que ele é filho do pai. Ele é quem ele é. Ele só precisa expressar as virtudes do pai. Agora um escravo, ele precisa estar todo o tempo provando o quanto ele é bom, o quanto ele é capaz, o quanto ele é importante. Porque senão ele vai perder o lugar, vai vir alguém melhor do que ele, vai ocupar o lugar dele. Só que no reino de Deus, todos os filhos têm o seu lugar à mesa. Ninguém pode ocupar o lugar de um filho. Ninguém. O lugar do filho é reservado para cada um de nós. E na mesa do Senhor, todos nós temos o nosso lugar. Ninguém vai poder ocupar o nosso lugar. Ninguém vai poder cumprir a vocação e o propósito que Ele confiou a nós. Porque cada um de nós carrega as virtudes do Pai. E nenhum de nós carrega todas as virtudes do Pai. Exatamente, porque cada um de nós é importante no quebra-cabeça que Deus está construindo. Deus está formando um povo formado por seus filhos, não por causa das suas competências, mas por causa do seu caráter, das suas virtudes. E isso não significa que nós não iremos desenvolver as nossas competências. Não, isso seria burrice. Seria negligência. Nós vamos, mas não para mostrar o quanto nós somos bons, mas para expressar as virtudes do Pai. Nós vamos nos desenvolver, estudar, ser diligente, se empenhar, mas isso não é para provar o nosso lugar, isso não é para ter um lugar à mesa. O nosso lugar à mesa está garantido. Jesus garantiu para nós na cruz do Calvário. Não foi eu nem você. Quem garantiu o nosso lugar à mesa foi o próprio Jesus. Sabe, às vezes a gente ouve algumas mensagens, e às vezes até em púlpitos, como: seja grande, sonhe grande, mire a lua, sabe? Influencia maior número de pessoas que você possa e tal. Isso travestido às vezes de uma mensagem ali do evangelho e tal. Mas a verdade é que Jesus fala assim: você quer ser grande, muito grande, muito grande? Porque os discípulos estavam discutindo ali, quem é o maior no reino dos céus e tal. Jesus falou assim: sirva a todos. Porque Jesus, que era o maior de todos, o Deus Todo-Poderoso, Ele abriu mão de todo o seu poder para se fazer como um de nós. Porque o maior que nós podemos ser no reino de Deus é servir a todos. É esse coração de que está disposto a todo dia a servir a todos. Sabe, eu quero
rapidamente compartilhar algo pessoal. Eu estava esse ano, comecei o ano assim, e a gente tirou férias no final do ano e começo do ano. E eu me senti eu mesmo. Numa marcha um pouco mais lenta. Como se algo tivesse acontecendo comigo, com o meu corpo, assim. Me senti um pouco mais devagar. No meu trabalho, em tudo, assim. E aí eu comecei uma pós-graduação em gestão de pessoas e negócios. E aí, uma das atividades lá era para fazer o planejamento de futuro. Planejar o futuro, enfim, colocar no papel o futuro. Colocar ali os grandes sonhos, os grandes objetivos de futuro e tal. Só que eu me dei com uma realidade. A minha realidade era que eu não tinha tantos grandes sonhos, tantos grandes objetivos. Os meus objetivos eram em que Deus me tornasse uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, a cada dia. E aí eu comecei a questionar Deus, eu falei, Deus, cadê meus grandes sonhos, meus grandes objetivos que eu tinha antes de conhecer o Senhor? E aí o Senhor falou algo que me quebrou. Ele falou assim, por maior que sejam os seus sonhos e os seus objetivos, os meus sonhos e os meus planos são maiores do que qualquer sonhos que você pode ter. Os meus planos são maiores do que os seus, não importa o tão grande eles sejam. Não importa, porque os meus planos são maiores do que os seus. Nem chegou ao seu coração, nem pode chegar na sua mente o que eu tenho para cada um de vocês, que são os meus filhos. O que você precisa é de sensibilidade para ouvir a voz do meu Espírito. É essa sensibilidade que vai nos guiar a cada passo. Porque se você estiver focado num grande objetivo, provavelmente esse grande objetivo vai tirar da vontade de Deus. Provavelmente a sua audição não estará atenta ao que o Espírito está falando, porque talvez o Espírito vai falar assim, você quer ir para o lado, e o Espírito vai falar, peraí, agora é para a direita, não é para a esquerda. E você não, porque eu tenho que ir para a esquerda, o meu objetivo é para a esquerda, e Deus falou que é para lá. E Deus falou, tá bom, mas você precisa passar por Samaria. Já pensou se Jesus estivesse tão focado em ir para Jerusalém, ele não iria passar naquele poço, encontrar uma mulher, um judeu falando com um samaritano, porque ele estaria tão focado num objetivo, tão focado, que ele não tem olhar para as pessoas. Ele está tão focado em coisas, em reputação, em ser grande, em construir o seu próprio nome, em construir uma torre, assim como um Babel que fundou a Babilônia, e não ouve o Espírito Santo de Deus. Não ouve. E assim é os filhos de Deus. Porque um filho de Deus, mesmo que ele esteja como escravo, mesmo que a circunstância dele seja de um escravo, ele ainda continua agindo como um filho. Se você ler a história de Daniel, nome belíssimo do nosso pastor, e te inspire a ler o livro do profeta Daniel. Daniel era um dos príncipes de Israel. O rei Nabucodonosor mandou chamar os príncipes, fala, me traz os príncipes, os sábios, todos bons, tem que ser os melhores. E Daniel era um príncipe de Israel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o rei Nabucodonosor queria o melhor de Israel, para poder servir, para que eles possam me servir. E chegando lá, primeira coisa, Daniel já, peraí, eu não vou me sentar a essa mesa, eu não vou comer dos manjares do rei. Ele já se separou,
Ele já se guardou. Ele estava lá no meio, ele era um escravo. Ele foi preso como escravo. Mas ele mesmo sabia que era um filho de Deus. Ele reivindicou coisas que nem o chefe dele falou assim, ó, isso aí você vai arrumar problema comigo, com o rei. Não posso fazer isso. E Deus concedeu a eles uma sabedoria incomum. E deu a Daniel dons de interpretar e revelar sonhos. A Bíblia vai dizer exatamente isso, que Deus concedeu a eles. E um escravo foi colocado em posição de governo, porque sabia quem era. Não porque ele era bom, mas porque Deus o revelou. Até quando ele vai revelar o sonho para o rei, ele fala, o Deus de Israel que revelou. Não é eu que sou tão bom e capaz, porque nenhum sábio poderia revelar o seu sonho, mas apenas Deus. Então, um filho de Deus independe das circunstâncias em que ele está vivendo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você olhe as circunstâncias dela e possa se achar incapaz. Daniel estava lá, abaixo de um imperador, um homem tirano, mas ele sabia quem era o pai dele. E assim temos muitos relatos na Bíblia. Só ver José, o próprio Jesus, Paulo na prisão. Paulo estava preso. Sabe por que Paulo estava preso? Para libertar um irmão. Às vezes acontecem algumas coisas conosco e a gente fala, mas por que Deus? Talvez seja porque Deus quer encontrar o seu irmão que está preso, que é o chefe da prisão. E quem está preso é ele e não você. Porque a prisão tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com entendermos quem nós de fato somos. Porque, como eu disse, todos os dias Satanás vai querer te escravizar. Vai querer te escravizar com o pecado, vai querer te escravizar com as competências. E o Evangelho de Jesus Cristo vem para nos trazer a liberdade. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que não é mais escravo do pecado e nem de si mesmo, mas agora é aquilo que traz para nós, em vez de ansiedade, depressão, ele traz para nós liberdade, refrigério, amor, graça, comunhão. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, esse é o nosso Pai. Porque até quando peca, um escravo e um filho é diferente. O escravo já se enche de culpa, ele fala, e agora? Ele fica pensando nas consequências e tudo que vai acontecer, e ele se enche de culpa, e assim como Judas, ele vai lá e se mata. Por causa da culpa, porque ele não consegue carregar aquela culpa do quanto ele foi incapaz. Agora um filho, quando peca, ele se entristece, porque ele entristeceu o coração do pai. E o que gera tristeza no coração dele é porque ele desagradou o pai. E a tristeza de um filho de Deus é uma tristeza que gera arrependimento. E é um arrependimento que gera transformação. Então o filho de Deus não é movido pela culpa, mas pela graça de Deus. Porque não é a culpa, não é você olhar para as consequências e falar e ver que vai te tirar do pecado. Não é. É o quanto nós conhecemos do amor de Deus. Quanto mais nós conhecermos o amor de Deus, mais isso vai trazer a nós libertação do pecado. Porque nós não vamos querer desagradar o nosso Pai. Nós vamos pensar o quanto Ele ama, o quanto o nosso pecado vai afetar as pessoas ao nosso redor, não por causa da culpa, mas por causa do amor de Deus por essas pessoas. Que
a gente possa ser libertos dessa mentalidade escrava e de fato viver na dimensão de filhos de Deus. Como a Lisa falou aqui, não é o poder, mas é a autoridade que um filho carrega. E um filho, ele é herdeiro. Ele é herdeiro não por causa das suas competências, mas por causa da sua natureza. E todos nós, nós lemos aqui, todos nós somos filhos de Deus e herdeiros da promessa. E todos nós recebemos o seu Espírito, ao qual ele possa clamar, Abba Pai, que significa papai. Todos nós podemos chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de papai. De papai. Sabe, eu quero encerrar com um tempo de oração. E se você se sentir à vontade e quiser ficar de pé, ou se quiser ficar sentado, não importa. Importa o quanto o seu coração está de fato diante de Deus. Não o quanto você quer ser aprovado por Ele, mas o quanto você quer ser encharcado do amor dEle, da graça, da comunhão dEle, da comunhão com Ele. Que você possa abrir o seu coração ao seu Pai e não ficar com medo do que Deus pode fazer, mas se render ao seu Pai. Que nesse momento você possa não focar naquilo que são os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, as suas incapacidades, mas focar no amor de Deus por você, que tanto te amou, que entregou o seu Filho primogênito para fazer cada um de nós seus filhos amados. Pai, nos ajude e nos oriente a cada dia, Deus, a olhar e ver as armadilhas de Satanás, a nos fazer a olhar para as nossas capacidades, incapacidades, competências, incompetências, e não para aquilo que nós carregamos, pelo Espírito de Deus que nós carregamos, Deus. Nos ajude, Deus, nos oriente e nos faz, Senhor, discernir o Espírito e os ataques de Satanás na nossa mente, que a todo dia quer nos colocar numa posição de escravos, numa posição de servos e não de filhos de Deus. Que a cada dia possamos entender que o Espírito do próprio Deus está dentro de nós, e é isso que nos conduz para viver o plano, o propósito de Deus e desfrutar do amor e da graça dEle, desfrutar da eternidade com Ele, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus, por causa do amor de Deus, por causa da graça do Pai e por causa da comunhão do Espírito. É o Espírito Santo, selo da promessa, que nos faz declarar que nós somos os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a luta, ela é diária, não é um domingo de manhã, não é uma segunda-feira, mas é a cada dia nos faz lembrar de que nós somos teus filhos e estamos sendo conduzidos pelo teu Espírito para cumprir o propósito de Deus e expressar as virtudes do Pai aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor nos levar, seja na nossa casa, no emprego, com os amigos, na igreja, aonde o Senhor nos levar, que nós estejamos ali não para mostrar as nossas competências, mas para expressar as virtudes do Pai que carregamos, para expressar o amor, a bondade, a graça, a alegria, a felicidade. Senhor, que nós possamos ser
tão cheios do Teu Espírito, que Ele venha transbordar de dentro de nós, porque Ele já está dentro de nós, e que esse transbordar venha como um rio, que sai de nós, que somos as fontes, Deus, as fontes que o Senhor colocou nos lugares aonde o Senhor nos colocou, que nós sejamos como fontes, que de nós, Pai, nunca para de jorrar a água do Teu Espírito Santo, para lavar e purificar todos os lugares aonde pisarmos, Deus, como os Teus filhos, que possamos estar carregados, Pai, da autoridade que o Senhor nos deu, Pai, daquilo que o Senhor colocou sobre nós, a autoridade no nome de Jesus Cristo, para expressar as suas virtudes, Pai, porque não é pelo poder e pela capacidade que nós temos, mas pela autoridade que nós representamos, como embaixadores do reino de Deus, como seus filhos enviados para cumprir o propósito do Pai de formar uma família de muitos irmãos, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, liberta nossa mente, Pai, e transforma o nosso coração, Senhor, para que nós a cada dia, Pai, possamos nos lembrar do Teu amor, da Tua graça e da Tua comunhão, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Pai. Glória a Ti, Jesus. Nós te glorificamos, porque o Senhor, Deus, tem libertado a nossa mente, Deus. O Senhor tem renovado o nosso entendimento e tem nos revestidos de Cristo, que é a nossa veste verdadeira. Nós somos, cada um de nós somos, como Cristo, seus filhos amados, e cumpriremos, Senhor, a nossa vocação e propósito. Cumpriremos aquilo para o qual o Senhor nos enviou para essa terra, como seus filhos e filhas, que o Senhor gerou antes do ventre da nossa mãe. O Senhor gerou cada um de nós para cumprir um propósito específico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que cada um de nós possamos sair daqui com esse entendimento, e que não estejamos firmados nas nossas competências, porque nós nunca vamos ser capazes para fazer o que o Senhor nos chama para fazer, porque senão faríamos por mérito nosso, porque nós temos capacidade. Então normalmente o que Ele tem para nós é além das nossas capacidades, e a gente só obedece e vai, e Ele vai nos forjando ao longo do caminho. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar nessa manhã. Se você precisar de mais alguma oração, precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Mas não se esqueça disso, porque de verdade, todos os dias nós temos que lutar com essa investida de Satanás para nos fazer acreditar que é por nossas capacidades e não pelo amor de Deus. Porque se nós nos focarmos nas nossas capacidades, nós vamos nos afastar do amor de Deus. Vamos focar na nossa competência, naquilo que nós podemos fazer. E não é isso. É o amor de Deus que nos conduz. E o amor de Deus que nos liberta. E o amor de Deus nos torna capazes a fazer tudo o que Ele quer fazer através de nós. E não nos deixa permitir olhar para nós e nos ver como incapazes, mas saber que se Deus me mandou para fazer, se Deus me mandou até para a Babilônia, aqui eu vou representar o reino dele. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz, em segurança para suas casas, e que você possa desfrutar do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.